galerinha, é isso aí, retornamos, show, energia para este último momento aqui, eu quero energia, eu quero garra, galera, vamos que vamos. Fundamentos de secretariados, olha aí, a análise de conflitos de interesses nas ações, nas atividades rotineiras, no seu cotidiano, nas corporações, nas empresas. Vamos que vamos? Vamos lá, ainda com o questionamento acerca desses conflitos de interesse, meus queridos. Ele é movido pelo quê? O conflito de interesse? Ora, pelo interesse próprio, certo? O interessezinho próprio, bonitinho aí. A questão de tomar a decisão que é inapropriada, deixando você cumprir aí, deixa de cumprir algumas atividades, algumas responsabilidades suas. Então, saiba, quando é na questão pública, eu tenho que ter cuidado, porque existem leis monitorando isso, né? Como é que está nosso tempinho aí, meu queridão? Meu queridão, como é que está nosso tempinho? Vamos que vamos. Então, veja, já sei que é um conflito. Tem uns tipos de conflito. Quais são eles, teacher? Nessa gestão de conflitos, eu tenho que saber implementar e implantar. E qual a diferença, professor? De implementar para implantar? Implantar não existe. Implementar, eu já tenho um modelo e eu vou aperfeiçoar. Eu tenho que caracterizar a situação. Como é que caracteriza, professor? Conflitos latentes. São o quê? Não são declarados. Não se tem clareza consciente da existência. Eu vou pedir para o meu querido diretor voltar aqui, ó. São conflitos que não são declarados. Tipo, vou dar um exemplo. Um colaborador não gosta do outro, certo? Mas ele fica falando mal do outro para outro, dizendo para esse outro, não sei se você está me entendendo, né? Que esse outro, vou dar, o B, não gosta do A. E fala para o C que o A não gosta do C. Entendeu? E o B nessa história. Né? Por quê? Porque o B já teve um conflito com o A. Não é declarado. Mas ele se esconde nisso. Como é que é a característica desse conflito? Está aqui, ó. Ele é latente. Certo? E em outra característica, no que é percebido. Olha o que tem aí. Olha aí, isso. Percebe-se a existência do conflito, embora não haja ainda manifestações abertas. Então, por exemplo, olha para mim. Conflito percebido, não é? Pela linguagem corporal. Pela linguagem corporal. O conflito é percebido. Você vê como a pessoa, como o A, olha para o B. Está percebido ali que ali existe um conflito, né? Uma antipatia entre os dois. Não está declarado, mas umas declarações assim, né? Ou então, cruza os braços, ou então, assim, faz assim com a cabeça. A linguagem corporal mostra tudo, gente. Mostra tudo. Outro conflito, olha aí no slide. Conflito sentido. Já atinge as partes. Há o quê? Emoção, uma forma consciente de atuação. Como é que é, professor? Olha aí como é que é. Olha como é que é. Você tem A e você tem B. Aí A fala que o B é feio. Bastou isso. Está declarado e é sentimento, porque na verdade é uma emoção aí, né? Você falar, você vai sentir realmente aquele lixo que está recebendo, e aí você vai entrar em conflito por causa daquele lixo, e aí você vai desgastar a sua energia por causa daquilo. O que adianta, gente? O que adianta? Entendeu? Se este que fala para B não tem maturidade, né? E o B também não tem, aí é pior ainda, porque aí envolve a emoção. Entendeu? Então, a gestão da emoção faz parte aí da gestão do conflito também. Vai existir isso? Vai, minha gente, vai, mas isso aí faz parte.
O que não pode deixar é chegar nas rotinas administrativas e impedir a produtividade. Isso não pode ocorrer. Outro conflito, olha aí no slide. Conflito manifesto. Já atingiu todas as partes e pode interagir na dinâmica da organização. Eita, como é que é isso, professor? É o seguinte, o A está no setor lá de marketing e ele não passa a informação para o setor de logística, por exemplo, porque o B está lá, está atingindo a organização. Aí, o que ele faz? Ele passa para o setor de contabilidade, e para a logística. Olha só, podendo ele passar para o setor, isso gera um conflito. Por que não foi passado diretamente para o setor de marketing? Aliás, logística. Eu passo para o de contabilidade para poder depois ir para logística. Entende aí? Já afetando a organização, afetando as unidades estratégicas de negócio, que são os antigos setores. Coisa assim extremamente fácil de se resolver, mas entra a questão comportamental aí. Veja bem, nos conflitos eu tenho que fazer aqui uma reflexão, tá? Os confrontos, eles podem ser em esfera pública, em esfera privada, os interesses podem ser coletivos, o conflito ele é constante, mas eu tenho leis que estimulam esses limites. Eu tenho desde 2013, gente. E leis que eu vou já falar, mas antes, que precisam ser gerenciadas. Então, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber diagnosticar a natureza desse conflito, saber quais as soluções para atingir esse objetivo, envolver-se nesse conflito aí de uma forma que eu possa disponibilizar a vontade de estar se empenhando, focando na solução desses problemas, olhando para o futuro e não procurando só os culpados, buscando as soluções, tratando a situação com empatia, né? Não dar razão e não tirar a razão de ninguém, sem emitir um julgamento de valor, emitir o seu juízo de valor. Isso faz parte de uma conexão contínua, gente, e tentar identificar esses comportamentos que são necessários. Por quê? Porque ao você reconhecer e declarar o conflito, você tem que se perguntar, tá? Isso tem um benefício, isso tem uma vantagem competitiva? O seu interesse pessoal nessa situação compete ou conflita com os interesses de qualquer outra pessoa da organização, e isso representa o que para você e para a organização? Eu tenho que me questionar, eu tenho que abrir mão dessas perguntas, sabendo que os princípios, os principais conflitos, aliás, existem por causa dos interesses. Mas, entre quem? Entre acionistas, sócios, entre os empregados da empresa, entre os fornecedores, com relação com os fornecedores, com quem presta serviço, até mesmo conflito entre os clientes e o governo federal, estadual e municipal. Então, eu vou estar entrando em conflito constantemente com estes grupos. Estes grupos aí, gente, só para constar, fazem parte do grupo de interesse, tá? Fazem parte do grupo de interesse. Eita, professor, então se faz parte do grupo de interesse, pois é, então tu já sabes, né? Tu já sabes que esta parte do grupo de interesse, ela está aí condicionada a situações, certo? Lembra do seguinte, lembra que simplesmente você tem que estar atento às situações que vão estar sendo criadas, gente. Nós estamos aí estudando constantemente qual é a denominação de conflito desses interesses. Tá? O conflito de interesse ele é uma situação gerada por um confronto? Sim, constantemente, na situação privada e pública. Tá? O desempenho dessa função ele é constantemente analisado. Então, a denominação é para que você saiba o seguinte, eu posso evitar os comportamentos antiéticos para evitar conflitos? Claro, claro que eu posso. E a pergunta é, quais são as medidas éticas para combater os conflitos de interesses? E quais essas medidas? Elas são medidas legais. Do ponto de vista ético, o profissional, ele não incorre em conflitos de interesse.
Ele identifica continuamente a existência de um conflito de interesse em potencial e revela à empresa a existência desse conflito que é potencial e trabalha em conjunto com as organizações para eliminá-lo. Ou seja, você tem que estar mapeando esses conflitos em potencial constantemente e através de posturas. Olha só quantas posturas nós temos, buscando o que há de central dentro de uma gestão de conflitos de interesse, a mediação, a cultura da paz, a cultura da boa convivência. Esta cultura de boa convivência, aprendendo, gente, a escutar, a ouvir mais as pessoas, dar importância a solucionar os problemas e não a apontar para quem são as pessoas que causam problemas. Tentar colocar-se no lugar do outro, principalmente. Pensar antes de agir, mudar a sua maneira de ver os conflitos. A mostra dos conflitos que podem ser resultados positivos, fazendo justiça, lutando e resolvendo-se o quê? Por meio da equidade e entendendo as diferenças. Eu tenho pessoas diferentes. Quando eu falo em pessoas diferentes, olha bem aqui para minha mão, ó. Tem como focar na minha mão? Tem, meu diretor, teacher. Tem como focar na minha mão aqui, fazer um zoom? Olha bem aqui para minha mão. Tá olhando aqui para minha mão, né? Eita, mãozinha. Eita, mãozinha. Olha bem aqui para minha mão. Quando eu falo de diferenças, gente, eu falo de diferenças. Até os dedos das mãos são diferentes. Seu midinho, seu vizinho, maior de todos, fura-bolo, catapiolho. Cada um com a sua função, né? Olha aquele negócio, juntos venceremos. Olha a força que eu tenho. Um dedo só não tem a força a mão toda. Então, com as diferenças da mão, se eu juntar esta mãozinha aqui, ela vai me dar força. Certo? Ó, a força. Se eu fizer a força só com o mindinho, dedo mindinho, já era. O menor, né? Ele tem muita utilidade. O outro também. O outro também. O outro. Todos têm. Mas diferentes, eles não são iguais. Entenda isso. Na empresa do mesmo jeito. As pessoas, elas são diferentes. Aí entra a capacidade de você ter esse discernimento, de ampliar essa capacidade de entender o seguinte: eu tenho que ter perspectivas que a diferença é um valor a mais que eu tenho. O pedido de desculpa é uma situação de prevenir possíveis agressividades, relacionamentos, relações de violência, comunicação agressiva. A paciência faz parte de um processo de entendimento para entender qual é aquela situação, por que eu vou previamente ampliar a situação em relação a isso de forma precipitada. Eu tomo situações precipitadas, eu faço o meu julgamento, pronto, acabou. Então, porque são pessoas que têm aí uma tendência a ser dono da verdade, certo? Analisa a situação para buscar alcançar a solução, e a raiz do problema são comportamentos. Respeitando as pessoas e as diferenças, as riquezas, seja solidário e demonstre esses interesses da sua realidade. Entenda que isso faz parte do processo de ações éticas, comportamentais para você gerenciar conflitos de interesses, principalmente. Olha que maravilha e a que ponto você pode ampliar a tua capacidade de até mesmo pegar metodologias como conflitos de interesse, sendo mapeado pelo compliance. Olha só aí, esses conflitos de interesse, em situações que são geradas por conflitos, né? Questão de mapeamento das atividades, até mesmo de interesses públicos e privados, o influenciar, um desvio de situações que estão ali alheias às funções do cargo, por exemplo. Situações, gente, que podem ser trabalhadas, por exemplo, quando eu aplico essa política de compliance, a política de transparência, que traz todas as ações que você tem que realizar para você melhorar a tua performance na gestão.
e de uma gestão de uma forma geral, porque ela vai atingir todos os setores. Atingindo todos os setores, eu vou ter que identificar o quê? Quais são os conflitos negativos de competência. Opa! Nós temos o negativo e nós temos o positivo. O fato de dois, ou por exemplo, ou mais juízes se darem por competentes, é o conflito positivo. Agora, incompetentes é negativo para um julgamento de uma causa ou de mais de uma causa. Por exemplo, na área jurídica, tá? Incidentes que ocorrem onde aquele juiz, ele está lá no processo originário, ele tem um conflito de interesse com aquele julgamento, então ele tem que se abdicar daquela situação, porque isso é um conflito de interesse, na área jurídica principalmente. Todavia, eu tenho que entender que quando eu caio na perspectiva, né? Por exemplo, você está pensando em estar no setor público, em ir para o setor público, consegue ali trabalhar no setor público. A competência em termos de razão das pessoas, ela é muito discutida na Justiça do Trabalho. O poder público analisa muito. Por exemplo, para servidores com um vínculo empregatício, a competência da Justiça do Trabalho é assim estabelecida, mesmo que esses servidores estejam vinculados à União. Então, existe aí as razões de pessoas de competência e análise em relação a isso. Não existe mais regra, por exemplo, de que a Justiça Federal, a ela compete para conhecer que todo o conflito venha e figure da União. Se há um vínculo empregatício, o trabalho temporário e a competência e a Justiça do Trabalho, elas estão ali juntos, analisando a situação. Então, eu tenho vários órgãos da Justiça com competência para estarem avaliando o servidor público. Por que eu estou colocando a questão do servidor público? Porque nós vamos daqui a pouco ver algumas questões que envolvem a lei especificamente para o servidor público. Mas antes, eu entro no fator do conflito cognitivo. Gente, às vezes acontece o chamado desequilíbrio, né? O desequilíbrio cognitivo. O sujeito se depara com a situação e percebe que os seus esquemas não são suficientes para solucionar a questão, gerando o quê? Um desequilíbrio cognitivo. Quando coloca aqui os esquemas, são neurais, tá? Os esquemas neurais. Então, ocorre a chamada dissonância cognitiva. Eita, minha gente, eita, minha gente. Olha só aqui para mim, meu querido e minha querida. A pessoa diz assim: olha, nós precisamos de uma mulher aqui na liderança. Nós precisamos de uma mulher aqui na liderança, e defende que a colega dela assuma a liderança da equipe, né? Fica defendendo e tal, não sei o quê, até que um belo dia a direção escolhe realmente uma mulher assumir a liderança, certo? Assume. Aí este que colocou a situação, defende a liderança da mulher, ele diz: poxa, mas podia ter sido eu, né? Podia ter sido eu. Opa, a primeira dissonância cognitiva, em desacordo com o que ele falou. É isso que representa. Você defende uma coisa, mas você faz outra. Entendeu? Você sabe que uma coisa é certa, mas você faz outra. Por exemplo, pessoa que fuma, e ela sabe que o fumo vai acabar dando câncer para ela. Não interessa se é cigarro normal ou se é eletrônico, não interessa, ela fuma. Resultado, dissonância cognitiva. Lembra aquela situação do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Não é? Mais ou menos isso. Lembra aquela situação? Dissonância cognitiva. E tem gente que tem a inanição
cognitiva, carência cognitiva. Uma carência não é uma questão emocional, não, é porque realmente não consegue entender direito as coisas, a pessoa tem realmente uma dificuldade de entender as situações, de estar ali aberto para as situações, quer seja pelas crenças limitantes dela, quer seja pela situação que ela vive, né, por todo o histórico que ela tem. Então, é uma pessoa extremamente em estado de dissonância cognitiva. Pessoas como essa tem que ter pena? Não, não tem que ter pena, não. Você tem que compreender, você tem que se colocar na situação dela, mas pena não, tá? A situação é bem diferente, tá? A pessoa quer viver no mundo dela, ela vai viver no mundo dela, né? A pessoa não é autista, mas vive no mundo dela. Então, deixa ela viver no mundo dela, até o mundo mesmo provar do que as pessoas precisam viver entre as pessoas. Então, na questão dos conflitos, tem pessoas que são difíceis até de entender, que precisam resolver os conflitos. Até para isso elas são difíceis. Entendeu? Quando elas não geram os conflitos. E a questão dos conflitos de interesse, para elas acham tudo normal. Não é? Contratar alguém que é amigo e que vai beneficiar o amigo porque é amigo, é normal. Isso é um conflito de interesse, mas é normal. Certo? Não adianta ir para frente, né? Se tiver o poder de estar redirecionando, realocando, tudo bem. Mas você também vai estar colocando o poder saindo de uma situação, um problema aqui, para ir para outra situação, um problema lá. Então, não adianta. Retornando para essa situação, quando eu falo na questão cognitiva, então, eu falo em desenvolvimento das pessoas. Até a dificuldade de execução em estar trabalhando coletivamente, a produção elaborada, o trabalho em grupo, os frutos que isso dá. Não existe um progresso aí, do ponto de vista, né, que tem um ponto de vista que é de uma forma aí, positiva. Então, o desenvolvimento cognitivo ele é importante, gente, dentro dessa perspectiva de solucionar os conflitos. Agora, o conflito positivo, ele vai de forma extraordinária produzir o quê? Inovações. Eita, professor, é aí que entra as novas gerações de líderes. Vocês, meus queridos, da geração geração Z, da geração dos nativos, da geração milênio, a geração que está aí, que está com a faca e o queijo na mão, que pode produzir. Maravilha, maravilha. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vocês não podem passar por uma situação como essa, né? Olha só aí, que situação, gente. O pai disse o seguinte: mas como é que pode ser notícia falsa? Se diz exatamente o que eu penso. Aí a filha diz: não, pai, esta notícia é uma notícia falsa, é um fake news. É um fake news, pai. Pelo amor de Deus, você está acreditando em notícia falsa, está repassando notícia falsa. Mas ele quer acreditar que aquela notícia é verdadeira porque ele pensa daquele jeito. Ou seja, se adequou cognitivamente à cabecinha dele, gente. Aí entra o confronto de gerações, claro. Os baby boomers aí, né, gente? Os baby boomers, ou os anteriores aos baby boomers, por exemplo. Se há esse confronto, tem que ter o entendimento também de que, por exemplo, os baby boomers, eles não tiveram a mesma construção de mentalidade que ocorre hoje com vocês, tá? Mas isso não quer dizer que é uma geração que tem que ser colocada de lado, não. Pelo contrário, sem essa geração, gente, as outras gerações não teriam. Então, as práticas, a experiência, ela traz muito um lastro de conhecimento nessa gestão de conflitos. Lembra que quando eu reforço aqui, geração Z, tá? Eu entro também no conceito de entender o seguinte: o processo tem que ter um equilíbrio. Aí é que entra o processo de equilibração nas estruturas, de possibilitar que haja um nível cognitivo onde você possa aplicar a tua forma
de gerar, né? Aliás, de gerir conflitos dentro da família, na escola, no trabalho. É fundamental que você tenha isso. Ao invés de você criar conflitos com as pessoas, você vai lançar mão de mediar conflitos com as pessoas. E como? Entendendo que o seguinte, é um processo contínuo de assimilação e acomodação. Essa acomodação aqui, gente, não é a acomodação da zona de conforto, não, tá? É a acomodação de entender o outro. Vocês estão vendo aqui que tem uma setinha para cá e uma setinha voltando. Sabendo qual é o objeto de interesse aqui de um sujeito e o outro objeto de interesse do sujeito. Uma vez que ele entende e se acomoda sabendo acerca das estruturas que precisam ser transformadas, ele vem com o quê? Com a adaptação a equilibrar toda essa situação. Então, equilibrando, ele vai assimilar melhor, assim como o seu colega A, o colega B, vai agir também com a acomodação e a assimilação. Acomodando, aí eu tenho a geração de o quê? De um ganha, uma negociação, uma mediação. Entenda que na assimilação ele vai incorporar a realidade. Os seus esquemas neurais vão para uma ação de compreensão, de compartilhar, de estar ali apoiando também, de pegar alguma coisa que seja em comum entre os dois. E eu me acomodo de uma forma que eu posso estar aceitando algumas situações, dando um passo para trás em alguns conflitos, em prol do quê? Da coletividade, gente. Da coletividade. Todavia, você sabe que eu tenho alguns exemplos de conflito de interesse, não é? No dia a dia, podemos nos deparar com conflito de interesse, como, por exemplo, o nepotismo. Tanto na iniciativa privada como na questão pública. Imagine aí que uma empresa tem um objeto de decoração que perdeu o seu principal fornecedor de copos. Ao invés de buscar, por exemplo, um outro fornecedor qualificado, o gestor, né, desta empresa aqui, tá? Sugere o quê? A esposa que abriu a empresa que fornece copos, certo? O marido, então, sem divulgar para o resto do departamento, ele contrata a empresa dela com esta nova demanda. O que está errado aí? Sem divulgar, gente. Sem divulgar está errado. Então, é um conflito de interesse. O que estabelece? Primeiro, eu tenho que entender o seguinte, ou você fala para que haja uma assimilação e uma adaptação por parte deles, para que eles saibam que você está querendo resolver o mais rápido possível a situação dos copos, ou então esse esquemazinho de adaptação não vai ocorrer. A organização das estruturas vão vir situações onde a Rádio Peão vai dizer o seguinte, olha aí, está colocando a mulher dele para poder ganhar mais, para poder roubar a empresa. Entra até numa perspectiva de quê? De você saber que os conflitos de interesses, eles precisam ser mapeados. Como? Se o líder e o subordinado estão no mesmo grau de parentesco em relação à questão familiar, é um conflito de interesse. Se ele, o empregado, está empregado com uma relação próxima com a empresa concorrente, é um conflito de interesse. As pessoas de setores estratégicos com amizade próxima e que dependem das decisões dela, com parentesco, é um conflito de interesse. Eu tenho que divulgar para que haja uma assimilação e acomodação mental e o equilíbrio possa ocorrer dentro da empresa, porque senão eu vou gerar conflitos de interesse e conflitos entre os próprios colaboradores. Fora que nesses conflitos de interesse eu tenho mais exemplos aqui, negociações realizadas diariamente com prestadores de serviço, onde você tem pessoas que tenham relação de amizade, parentesco, tá? Até mesmo inimizade. A solicitação de presentes, de vantagens, por exemplo, né, para concorrentes, né, algumas bonificações, ou seja, para que você possa aprovar essas solicitações. A utilização de materiais da empresa ou informações para fins o quê? Particulares, você usar o computador sem estar pedindo autorização, usar o computador, levar ele para casa, o notebook, isso tudo mostra que a prática gerencial desses conflitos, ela precisa existir. Os fatores que geram os conflitos na prática, eles precisam ser monitorados, gente. Os fatores que geram
os conflitos nas relações da família, nas empresas familiares, do mesmo jeito, mas as atitudes vão falar mais alto. Através do quê? Do diálogo, das atividades que são mapeadas para se manter a calma, se manter a gestão emocional e ampliar a capacidade de tomar decisões. Através de quê? De modelos como a governança corporativa, onde esta governança corporativa ela pode avançar numa perspectiva de dar transparência e modificar o comportamento das pessoas, meus queridos. Então, há de se trabalhar esse conceito, porque todo ser humano ele tem que ser visto como um profissional que pensa, que age, que sente, que aprende, que reage e que, principalmente, é único. É um ser que ele está estabelecendo a sua diferença, só que adequado à missão, visão e valores. Quando eu amplio a questão dos interesses no setor público, que eu havia colocado para vocês, esta leizinha aqui, ela estabelece a lei de estar regrando exatamente a postura do servidor público na questão dos interesses. Lá em 2013, a 12.813, onde o uso das informações privilegiadas é tido como conflito de interesse, em benefício próprio, o exercer e possuir atividades incompatíveis ao cargo do mesmo jeito, o praticar o ato de beneficiar parentes ou cônjuges do mesmo jeito, receber os presentes, né, com interesses ali, como agente público, você vai fiscalizar uma empresa como agente público e você recebe um presente, isso aí é um conflito de interesse. Prestar serviço, então, nem se fala, porque você não pode prestar esse serviço. Mas, meu diretor, é hora de quê? É hora agora de praticar, é hora de praticar. E eu já entro com a primeira perguntinha aí para vocês, meus queridos. Eu já entro com a primeira perguntinha, vamos que vamos com energia. Quais são os conflitos de interesse? Eu quero que você dê para mim, tá? Me envia aí, coloca aí. Vou dar 2 minutinhos. Foi.
Galerinha, vamos à resposta, galerinha. Conflito de interesse, olha aí. Conflito de interesse. Olha a resposta. Existência de parentes da mesma linha de reporte hierárquico, ou seja, eu tenho um parente que ele é gerente e eu sou supervisor. E aí o que acontece? Há um benefício aí nas decisões. Isso aí é conflito de interesse, gente. Existência de parente próximo à posição de decisão em órgãos públicos, por exemplo, também. Né? Depende da decisão de alguém que é meu primo, de alguém que é meu cunhado, de alguém que é. Entendeu? Funcionário com um segundo emprego, que esse segundo emprego, por exemplo, possa ser um fornecedor da empresa. Um funcionário com alguma relação com os concorrentes. O funcionário com parentes em empresas concorrentes, principalmente aí vem aquela perspectiva de tentar trocar, né? Trocar aí as informações. Eu quero ver agora. Isso aqui está repetindo. Vamos para a próxima. Qual é a relação entre a ética, gente? Entre a ética e aí é um I, tá? Não é um E. Aí é um I. E conflitos de interesse. E conflitos de interesse. Vou dar para vocês 2 minutinhos. Foi. Galerinha. Eu pedi qual é a relação entre ética e conflito de interesse. Olha aí. Eu coloco aí o conflito de interesse e a ética como duas situações que você tem que estar analisando e tem que estar prevendo as situações. Veja bem, quanto melhor for o vínculo entre os indivíduos que estão relacionados aí, que gera, né, a possibilidade de conflito de interesse, é aí que você entra na perspectiva que isso não vai determinar a relação, mas você tem que ter a consciência dos procedimentos éticos. Eu tenho que atingir um conceito aí, gente, de que é só através, por exemplo, de seguir os regulamentos da empresa, de seguir as normas de diretriz dessa empresa, que eu posso também minimizar
os conflitos de interesse. Então, se está ali escrito, por que eu vou fazer o contrário? Já começa por aí. Como é que eu faço com que as pessoas se comprometam mais com relação a esta normatização? Eu tenho que fazer com que elas participem mais das decisões. Elas participando mais das decisões, elas vão estar mais comprometidas. Eu vou dar a elas o empoderamento, chamado empowerment. O empowerment, gente, ele precisa estar conectado com o mapeamento dos conflitos de interesses e, principalmente, com a essência da ética, o DNA da ética. Se eu tiver ética, eu consigo minimizar esses conflitos de interesse. Olha como uma coisa está ligada à outra. E isso faz parte, por exemplo, das políticas de gestão de conflitos. Quem é que geralmente encampa isso? Você, sendo técnico em secretariado, você vai ver que você vai poder auxiliar muito os gestores de gente, o gestor de pessoas, porque eles vão ser as pessoas que vão estar reforçando os valores, a missão, a visão e tudo que vai dar ordem a este DNA, que enquadra aí o DNA em relação ao quê? A perspectiva de se ter, primeiro, uma gestão de conflitos onde os conflitos sejam positivos para a organização, certo? Vamos para a terceira, que era o seguinte, dessa daí, gente, eu quero o que é a gestão de conflitos e justificar. Então, eu vou pedir para que vocês tenham aí 2 minutinhos. Foi! Galerinha, 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 galerinha. Vamos que vamos, olha aí a resposta, ó. Gestão de conflitos, ela exige o quê? Planejamento, gente. Quando eu falo de conflitos, eu tenho que falar de ferramentas de gestão, mas eu falo gestão de conflitos, tá? Eu estou trazendo aí o modelo da administração. E este modelo é para quê? Para que você tenha uma comunicação assertiva. Lembra que eu falei a diferença da comunicação assertiva para a comunicação agressiva? Na comunicação assertiva, você tem o quê? O zelo e o cuidado por aquilo que você está falando para outra pessoa. Na comunicação
agressiva, você fala do jeito que você quer, não se importando com o nível de palavras que você vai estar colocando, a altura, o volume que você vai estar falando, ou seja, pode até, de forma agressiva, falar palavras de baixo calão, ou seja, trazendo aí uma perspectiva de descontrole emocional, certo? Então, a comunicação assertiva, ela serve para minimizar e lidar com as divergências, meus queridos. Por que isso? Porque se eu estou com a comunicação assertiva, eu vou mostrar respeito e comprometimento profissional com aquela pessoa e com a organização, independente de saber se ela é comprometida afetivamente, normativamente ou instrumentalmente, gente. Eu vou ter sempre opiniões divergentes, eu tenho que lidar com as diferenças. Lembra do exemplozinho que eu falei da mão. Nós vamos ter sempre no ambiente de trabalho pessoas que pensam diferente, pessoas que respeitam também as outras pessoas nas suas divergências. Então, aprende principalmente como é esse contexto de trazer uma concepção da diferença. A diversidade hoje faz parte da nossa realidade, tá? E é aí que você entra como mediador. Vamos para as próximas. Para a próxima especificamente, eu quero agora detalhado, ó, quais as 4 etapas de gestão de conflitos. Justifica as suas respostas. Vou dar aí 2 minutinhos. Foi. Galerinha. Então vamos à resposta. Olha aí. Fácil demais, gente. Fácil demais. 4 etapas da gestão de conflitos. Primeiro, apure todos os fatos. Não há como fazer uma boa gestão de conflitos sem você apurar esses fatos que estão inerentes à situação. Lembra daquela situação que eu coloquei? A causa e o efeito? Pois é. A causa pode ser alguma situação que você não levantou e você vai ter que apurar o fato. Resultado, eu parto para a próxima encontrando o meio termo ali, um denominador comum da negociação. Para isso eu tenho que saber
O que é que eles querem? Qual é a intenção deles? Qual é o objetivo a ser atingido naquela discussão? Entende? E aí, implemente uma solução com uma ferramenta. Pode ser a ajuda de outros profissionais, pode ser um brainstorming, pode ser um checklist, pode ser uma ferramenta de plano de ação com 5W2Hs. O acompanhamento dos resultados é um outro fator, porque uma vez você implantando isso, você vai fazer o chamado follow-up. O follow-up é este monitoramento constante para saber se realmente a situação foi dada como resolvida. Por quê? Porque acabou um conflito, começa o outro. E assim vai ser a gestão de conflitos constantemente dentro das empresas. Não existe, gente. Não existe empresa sem conflitos. Tá? O que tem que se colocar? Os conflitos que sejam positivos, edificantes para os grupos, para os profissionais. Porque aqueles conflitos de picuinha, aqueles conflitos pessoais, aquelas situações que são criadas só para disseminar a animosidade, isso não vai levar a organização a atingir a sua visão, a sua projeção de futuro. Então, visualiza isso. Vamos para a próxima. Como fazer essa gestão de conflitos? Como é que eu faço? Justifica aí, então, em 2 minutinhos. Meus queridos, como fazer a gestão de conflitos? Como fazer a gestão de conflitos? E aí nós temos, assuma a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Lembra que eu falei da questão da liderança? Independente de você ser, gente, ocupar um cargo de chefia. Você tem que ser um líder, tá? Um cargo de responsabilidade. Estimule a comunicação fácil. Quer seja ela digital, quer seja ela sinestésica, quer seja ela visual, auditiva, e de uma forma simples, sem muitos termos técnicos. Quando você for falar com operacional, principalmente, quando for falar com tática é outra coisa, com nível estratégico é outra coisa, mas para poder minimizar estes conflitos, você tem que ter uma comunicação simples,
praticar o primeiro compreender para ser compreendido, a escutativa. Essa escutativa é você ouvir mais do que você falar, negociar e trabalhar sempre com prazos e utilizar metodologias de gestão, ferramentas que possam dar a continuidade como planejamento, né? Você monitorando ali, controlando, avaliando as situações. Isso é importante demais, meus queridos. Vamos aí para mais uma atividade. Quais são os 3 tipos de conflitos? Justifica. Vou dar 2 minutinhos. Foi. Vamos lá, 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 galo. Vamos lá, galerinha, vamos lá, galerinha. Eita, 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 eita. Estamos chegando finalmente. O finalmente é saber do seguinte: nós temos 3 tipos, gente: conflito pessoal, o conflito interpessoal e o organizacional, galerinha. Volta para cá, meu diretor, volta para cá. Gente, foi muito bom estar com vocês. Uma maravilha, uma maravilha, uma maravilha, uma maravilha. Vamos encerrando as aulas de hoje. Amanhã tem mais, né? Mas secretariado só na próxima semana, tá certo? Fique com Deus. Fui!